Bom, então, olá a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a política ambiental brasileira e em como ela vem, né, ter aí um papel fundamental para que a gente possa entender sobre conservação e preservação, né, dos ecossistemas também. Para a gente começar a falar sobre isso, né, eu trouxe aqui para vocês algumas notícias, né? Aqui a gente pode ver, né, notícias relacionadas à lei do gerenciamento ambiental, né? Vemos notícias relacionadas à crise hídrica, a própria pandemia, que era um lembrete que nós erramos com a natureza, né? Fumaça no Pantanal leva mais pessoas ao médico. Então a gente pode perceber que a temática ambiental, ela é uma temática que está aí em voga, né? E que está falando não apenas em relação a impactos, mas também em relação, né, a medidas, a políticas, a instrumentos, como isso ainda é uma discussão, né, que precisa haver. A nossa aula, hoje, além de tudo, ela vai se basear muito no que esse artigo, né, ele vem nos trazer, que é o artigo do Leandro Muniz Barbosa da Silva, Júlio Pergentino da Silva e da Maria Alice de Lira Borges, eles são pesquisadores pernambucanos, né? E eles escreveram esse artigo em 2019 chamado Do Global ao Contexto Mundial, Evolução da Política Ambiental Brasileira. E a leitura dele é muito interessante, né? Porque justamente ele vem discutir a influência da política internacional na evolução das políticas ambientais do Brasil, né? E os retrocessos em decorrência de ações governamentais. Então, não tem como a gente entender essa política nacional do país se a gente entender um pouquinho do contexto mundial como um todo, certo? Então, para começar a falar, né, disso, a gente começa citando, né, um dos grandes marcos aí do movimento ambientalista no mundo, que é o livro, né, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. A Rachel é uma bióloga marinha, né, estadunidense. Ela escreveu esse livro, né, em um contexto de denúncia, de crítica social mesmo, sobre o que estava acontecendo com relação à degradação ambiental causada pelos pesticidas, né? Ela escreveu esse livro em setembro de 1962, na verdade ele foi lançado em setembro de 1962, e ele vem falar do impacto das indústrias químicas ao ambiente, né? Ele vem falar sobre os efeitos negativos aos ciclos ecossistêmicos, né, que estavam havendo em decorrência do uso desses pesticidas, né, principalmente em relação ao DDT, né. O DDT, ele é um pesticida que ele envolve aí a mistura do cloral, do clorobenzeno, né, do ácido sulfúrico, e ele foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial para matar vetores, né, de doenças como a malária e posteriormente a dengue. Só que também depois ele começou a ser utilizado para matar pragas das nossas plantações, né? E foi muito intensamente utilizado, ele começou a trazer efeitos negativos, né, à natureza. E a Rachel, ela vem falar sobre esse livro Primavera Silenciosa, sobre isso, né? No livro, ela vem documentar justamente, né, que o DDT ele estava causando em determinadas espécies de pássaros, né, a diminuição da espessura das cascas de ovos, né, problemas reprodutivos e estava resultando também na morte precoce desses pássaros, certo? E esse livro ele foi muito importante porque, como eu falei, ele veio nesse tom, né, de crítica socioambiental. E ele teve uma repercussão mundial também muito grande. Isso fez com que 10 anos depois, né, a gente teve aí a nossa conhecida Conferência de Estocolmo, né, que aconteceu lá na capital da Suécia no ano de 1972. Na Conferência de Estocolmo, a gente reuniu chefes de Estado de 133 países, né? Então, o objetivo dessa conferência, de fato, foi denunciar a degradação que estava acontecendo com a natureza até aquele momento. E ela foi um marco, né? Um marco na busca pelo equilíbrio e desenvolvimento econômico, né? E também uma menor degradação ao ambiente. Dessa conferência de Estocolmo, a gente teve elaborados alguns documentos importantes, né? Como, por exemplo, a Declaração do Meio Ambiente Humano. Essa declaração ela vem trazer princípios, né, diretrizes que viessem oferecer para os povos do mundo uma inspiração, um guia para conservar a natureza. Ela vem também aí com o objetivo de diminuir a distância que existia também entre os países já desenvolvidos, né, e os países que estavam em desenvolvimento também.
vem falar sobre a questão da miséria, do crescimento populacional, né, e como isso estava afetando o meio ambiente. Também, né, nessa mesma conferência, né, gerou o Plano de Ação Mundial. O Plano de Ação Mundial é um resultado, né, dessa conferência no sentido de análises, debates, e ele vem justamente resultar no relatório, no chamado Relatório de Situação Mundial dos Recursos Genéticos e Animais para a Agricultura, né, também. Nessa mesma conferência também, começou-se a discutir o conceito de educação ambiental, né, que é esse conceito que a gente conhece hoje, que está relacionado ao processo de educação, né, de um indivíduo para formar a questão da responsabilidade ambiental, de indivíduos que pensem na preservação e na conservação do meio, levando em consideração né, a questão social, a questão econômica, né, a questão ambiental. E também, né, da Conferência de Estocolmo, surgiu o Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que a gente pode dizer que foi a primeira ordem global, né? Ela foi a primeira agência ambiental global de meio ambiente, né? Então, saiu aí o nosso PNUMA. Outros marcos importantes, né, que a gente pode ter nessa década, também de 70 ainda, foi em 1975, né, a Unesco, junto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ela criou o Programa Internacional de Educação Ambiental, também foi um grande marco nessa década, tá? Em 1977, aconteceu a nossa famosa, né, Conferência de Tbilisi. Então, junto com a Conferência de Estocolmo, né, essas foram outras conferências importantes, outros programas internacionais relacionados às questões ambientais importantes. Ainda sobre a Conferência de Estocolmo, né, os autores, Silva e Borges, de 2019, que são os autores do texto que eu apresentei para vocês no início, eles falam que, embora estivesse nesse clima de discussão ambiental, né, global, falando sobre a questão da degradação da natureza, né, como se todos ali estivessem unidos, de fato, num só pensamento, na verdade, tinha um clima de tensão entre os países, né, entre os países considerados aqui, como eles falam, então, de primeiro mundo, e os países subdesenvolvidos, né. Esse clima ele foi basicamente provocado pelo anúncio de 2 estudos que criticavam o quê? A exploração dos recursos ambientais, né? Indicando que o controle populacional e a redução do crescimento econômico como solução para evitar um possível colapso no planeta. Então, quando se falou que teria que frear economicamente, né? Isso não foi digamos, visto com bons olhos pelos países que estavam em desenvolvimento, isso criou um clima de tensão ali, né? Então, e o Brasil, né? Como é que a gente pode dizer como é que o Brasil estava nessa situação toda, né? Os autores, eles falam que nessa época, né, o Brasil estava submerso em um cenário político muito hostil, né? Como assim? O Brasil ele era presidido pelo presidente Emílio Médici, né? Ele era um militar político, né? Ele foi o terceiro presidente, inclusive, durante a ditadura militar, e ele governou aí até 1974, né? De 1969 a 1974. Então, como é que o Brasil estava se portando nessa conferência de Estocolmo? O governo brasileiro ele participou e ele atuou como? Ele atuou liderando um bloco de países em desenvolvimento que tinha a posição de resistência, né, ao reconhecimento da importância da problemática ambiental. O Brasil ele vinha argumentar que todos os países, né, eles iam ter o direito de crescimento, né? Então, ele liderou aí um bloco de 77 países, do total dos 133 que estavam lá em Estocolmo, né, que defendia o crescimento econômico, né, a qualquer custo, basicamente. Tanto que nesse período, né, muito conhecido essa citação de Viola e Leis, de 1995, que eles falam que em protesto, né, as discussões que estavam tendo sobre a freada em relação ao desenvolvimento econômico, né? Em protesto a isso, o governo brasileiro ele estendeu uma faixa com os seguintes dizeres: bem-vindo à poluição, estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições, temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos
do governo brasileiro, ela ficou muito famosa justamente porque ela expressava, né, o sentimento, o pensamento, né, na época de todos terem esse direito ao desenvolvimento econômico, né, mesmo que isso ocasionasse uma grande degradação ambiental. Só para a gente entender um pouquinho mais esse contexto no Brasil, né? A gente estava vivendo o que a gente conhece historicamente chamado de milagre econômico, né? Ou seja, a gente estava aí com um sentimento de patriotismo muito grande, né? Foi quando surgiu aquelas frases: Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Brasil potência. Então, o milagre econômico ele foi justamente uma época de crescimento acelerado na economia, né? A gente teve uma redução da inflação nacional nesse tempo também. Foi uma época que a gente conseguiu atrair mais investimentos externos, né? Teve projetos energéticos, né? O início de projetos energéticos, a ampliação de empresas públicas. Então, esse contexto econômico em que a gente vivia não fazia sentido para o país pensar, né? Em reduzir os recursos naturais ou diminuir impactos ambientais, né? Então, era esse o contexto econômico que o Brasil se encontrava. Então, mas em relação, né, mesmo assim, essa questão ambiental, né, no mundo todo, quais foram as contribuições que ela teve para o Brasil, mesmo o Brasil se opondo, né, a essa questão de preservar mais o meio ambiente, né, ou diminuir o uso de recursos naturais em prol diminuir o desenvolvimento econômico, no caso, né, em prol da preservação ambiental. A gente teve aí algumas contribuições, né, de tudo aquilo que foi discutido em Estocolmo, né? A gente teve aí o Estatuto da Terra, a criação do Código Florestal, né, leis voltadas para a proteção da fauna, né, Código da Pesca, mas aqui eu destaco principalmente a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, ligada à Presidência da República, né, e também a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente, né, que foi muito importante para o país. E essa Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938, né, ela justamente objetiva, né, segundo a política, o objetivo dela é a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, né, visando dar condições para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do país. Essa política nacional de meio ambiente, ela vem justamente da base, né, ao que a Constituição também fala sobre o conceito de meio ambiente. Quando ela define, né, que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, esse é o nosso conceito legal de meio ambiente. É a partir dele, né, que nós temos como ponto de partida aí para pensar em planejamento e gestão ambiental. Mas quando a gente pensa nesse planejamento e gestão ambiental também, a nível acadêmico, né, a gente concebe ele de uma forma mais holística, né, com características abrangentes, né, características mais flexíveis. Ele é compreendido sobre diversas esferas, né, de grupos profissionais diferenciados, né? Então, por isso, a importância da gente ter um conceito legal, né, relacionado a meio ambiente, certo, pessoal? Então, tá. Passando aí para os nossos avanços na década de 90, né, o que aconteceu aí de importante na década de 90? Nós tivemos a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a nossa mais conhecida Rio 92, ou ECO 92, que foi a conferência de chefes de Estado, que ela foi organizada pelas Nações Unidas e foi realizada, né, em 1992, no Rio de Janeiro. E o objetivo dela foi continuar debatendo, né, esses problemas ambientais mundiais. Tivemos também, né, em 1994, em relação à Organização Mundial do Comércio, a gente teve aí alteração em relação a normativas ambientais, né? A Organização Mundial do Comércio, ela é a responsável pela supervisão, pela regulamentação do comércio internacional. E nesse ano de 1994, a gente teve uma incorporação dessa temática ambiental às suas medidas, né? A gente teve aí princípios norteadores relacionados às questões ambientais dentro da Organização Mundial de Comércio. E tivemos também, né, no ano de 1996, a criação do Sistema de Qualidade Ambiental da série ISO 14000, né?
Ela é uma série de normas voltadas para a qualidade ambiental que envolve cerca de 30 países, inclusive o Brasil, né? Digamos que a gente pode falar que ela é uma série de normas, né? Que vão certificar aí diretrizes relacionadas à auditoria ambiental, avaliação de desempenho. Ela está muito relacionada com a relação ambiental das empresas, né? Rotulagem ambiental também, e assim por diante, certo? Então, ainda em relação, né, à Rio 92, quais foram os grandes resultados que a gente teve aí dessa conferência, né? A gente destaca aqui alguns. A nossa Carta da Terra, né, que veio trazer princípios de conservação, novos princípios de conservação e preservação da vida, né? Nós tivemos a Declaração de Princípios sobre os usos da floresta, certo? Tivemos a Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi muito importante aqui para o Brasil, principalmente porque foi a partir dela que a gente criou o nosso Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Tivemos a Convenção, né, de Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, onde a gente teve as primeiras discussões relacionadas aos gases do efeito estufa, e a nossa Agenda 21, né, que é justamente um instrumento, né, um instrumento de planejamento para a construção de sociedades mais sustentáveis, que estão em diferentes locais geográficos do globo. Né? Ela vem traçar aí diretrizes também para conciliar métodos de proteção ambiental, certo? Então, em relação à Convenção, né, sobre Diversidade Biológica, como eu acabei de citar, ela foi muito importante porque ela veio instituir a necessidade de terem áreas que fossem legalmente protegidas, né, em cada país. Então, aqui no Brasil, né, a gente foi validar o que foi discutido na CDB a partir do Decreto Legislativo número 2, que foi feito em 1994, né? E a partir daí começou as discussões para poder se instituir essas unidades de preservação no país, né, de conservação, no caso, e foi só no ano de 2000, né, que surgiu, através do Ministério do Meio Ambiente, né, a partir da Lei Federal de número 9.985, o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né? Ele vem justamente estabelecer critérios, normas para a criação e implantação dessas unidades de conservação no Brasil. E aí a gente vai ter aí cerca de 12 tipos de unidades de conservação, né, que são propostas pelo SNUC. E também nós vamos ter os dois tipos mais conhecidos, né, os dois grandes tipos, que são as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, certo? Então, já indo para os anos 2000, né, nós também tivemos marcos consideráveis, né, em relação às políticas ambientais a nível tanto global, né, quanto nacional também. Aqui eu vou destacar principalmente dois, que foi a questão da realização da Conferência das Nações Unidas, né, sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Ela foi realizada no Rio de Janeiro, no ano de 2012. Ela marcou justamente os 20 anos, né, do acontecimento da Rio 92, que também aconteceu no Rio de Janeiro, e ela veio justamente contribuir para definir a nova agenda de desenvolvimento sustentável para as próximas décadas, né? Então, o objetivo da Rio+20 foi justamente um objetivo político, de compromisso político, né? Novamente, com o desenvolvimento sustentável, né? E também avaliar os danos, as lacunas, né? Os progressos que tinham acontecido durante esses anos, né? Até a ocorrência da Rio+20, para que eles pudessem ser discutidos e ver o que se faria, né? Também eu destaco aqui a Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que já aconteceu em 2015. Ela aconteceu em Nova York, tá bom? Ela veio justamente para adotar uma nova agenda de desenvolvimento, né? Também em relação ao desenvolvimento sustentável, tanto nacional quanto internacional, e ela veio estabelecer esses novos critérios ao longo dos próximos 15 anos, né? A marcada a data que aconteceu a cúpula, no caso. Então, em relação a isso, né, em relação às contribuições para o Brasil de todos esses eventos internacionais ambientais que estavam acontecendo, quais foram, digamos, os avanços, né, as contribuições para o Brasil em si? Nós tivemos vários, aqui eu vou citar apenas alguns, né?
como, por exemplo, em 1997, nós tivemos a criação da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e em 1998, né, nós tivemos a criação da Lei, né, de Crimes Ambientais. Em 1999, né, houve a criação da Política Nacional de Educação Ambiental. No ano de 2000, nós tivemos a estruturação dos órgãos municipais e também estaduais de meio ambiente, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que nós já falamos, né? Nós tivemos também, em 2002, a criação da Política Nacional de Biodiversidade. Tivemos, em 2005, né, a criação do Portal Nacional de Licenciamento Ambiental. Nós tivemos também, em 2006, a criação do Serviço Florestal Brasileiro, a criação do nosso ICMBio em 2007, né, o Instituto Chico Mendes. Em 2010, nós tivemos a criação da Política Nacional de Mudanças do Clima, e em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E no ano de 2012, né, nós tivemos aí a criação, basicamente, do nosso Código Florestal. Então, esses foram alguns avanços, algumas contribuições, né, que toda essa discussão global ambiental teve para o Brasil em relação a políticas ambientais. Bom, em relação a isso, né, os autores Silva e Bosch, de 2019, eles vão falar que no contexto nacional e global nós tivemos duas fases, né, de ambientalismo, e eles destacam que foi o ambientalismo bissetorial e o multissetorial. O bissetorial, basicamente, ele ocorreu, né, entre os anos de 1971 a 1986. Ele estava mais voltado aí para a proteção ambiental, para aquelas primeiras discussões que teve lá, né, desde Estocolmo. Ele estava muito associado à questão de movimentos civis para o meio ambiente, né? Ele estava associado com técnicos, instituições governamentais ambientais, né? Então, o ambientalismo bissetorial, né? Você vê muito ainda, a gente pôde perceber que o Estado, ele é ainda o grande responsável principal na formulação das gestões, né, e das políticas ambientais. O multissetorial, ele é datado de 1987 a 1992, né? Basicamente, ele vem aí como grande marco o conceito, trazer o conceito de desenvolvimento sustentável, que é o que a gente vem falando até hoje, né? Ele agrega aí também as contribuições da comunidade científica, das empresas privadas, né? E também ele vem trazer a questão do socioambientalismo, né? Que a gente vê que as nossas discussões de conservação e preservação não estão mais voltadas para os recursos naturais em si, mas também para a cultura, né, para a questão das comunidades, das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, né? Então, no ambientalismo multissetorial, a questão ambiental ela é mais condicionada ao processo de globalização em si, né? Já que se instituiu a questão ambiental de fato, né, como uma questão global. Então, com tudo isso, né, a gente entra no que a gente vem tratando atualmente sobre a nova política ambiental brasileira, né, as discussões que estão aí naquelas notícias que eu mostrei para vocês no começo, né, basicamente. Então, a gente pode perceber, né, que a gente sabe que a proteção das riquezas ambientais, dos recursos naturais, né, ela é um requisito indispensável para o desenvolvimento econômico mesmo de cada país, né? Para o desenvolvimento sustentável, como nós falamos agora. E o Brasil ele evoluiu muito nos últimos 40 anos em relação às políticas ambientais. No entanto, nos últimos anos, a gente vem passando por mudanças, né? E essas mudanças, elas vão trazendo alguns, podemos dizer, alguns retrocessos, né? Como a gente vem vindo na contramão do desenvolvimento sustentável, né? A gente vai tendo aí uma diminuição da autonomia dos órgãos ambientais, né? A gente vai tendo uma diminuição da própria sociedade civil em algumas questões. Então, de fato, a gente vem vendo aí nos últimos anos o retrocesso do esforço da construção da política ambiental do país, né? E indo até de encontro com o que a própria Constituição Federal fala sobre o meio ambiente, né? É importante a gente falar sobre isso também. As ações governamentais, elas vêm retirar, né, a autonomia de algumas políticas que já foram implementadas, de alguns órgãos que já foram criados em si. Então, aqui a gente tem um quadro que vão falar sobre as últimas ações governamentais, né, que aconteceram nos últimos anos no país. Aqui eu destaco algumas para vocês, né?
como, por exemplo, a mudança da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Dentre as mudanças que aconteceram, a gente destaca aqui a questão da transferência do Serviço Florestal Brasileiro para dentro do mapa, né, do Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento. Temos também aí mudanças relacionadas à competência do licenciamento ambiental, a retirada da autonomia do IBAMA e do CMBio, né? Então, aí, algumas informações que antes seriam solicitadas diretamente para o IBAMA ou para o ICMBio, agora elas vão precisar passar pelo Ministério do Meio Ambiente, ser solicitadas ao Ministério do Meio Ambiente, né? A gente vê aí uma mudança na política de povos e comunidades tradicionais, como, por exemplo, a transferência, né, da Fundação Nacional do Índio para dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A gente vai ter também o enfraquecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional, né, com a aprovação de novos pesticidas para serem utilizados, novos agrotóxicos para serem utilizados nas nossas plantações, né. Vamos ter aí a revisão das unidades de conservação federal, né, a gente está passando por toda aí uma discussão em relação também ao novo Código Florestal, a redução de conselheiros do CONAMA, né, o CONAMA antes ele tinha cerca de 96 conselheiros e agora ficou em cerca de 23, e aí a gente tem uma redução da sociedade civil participando também. E a gente vai ter a oposição, né, também do país em relação aos acordos internacionais. O Brasil ele retirou o seu nome, né, da participação em relação a sediar, né, a nova Conferência das Nações Unidas em relação às mudanças climáticas, que inclusive já aconteceu, né, e também o país não assinou o Acordo Mundial, né, relacionado à limitação dos resíduos plásticos. Em relação ao Código Florestal, né, é uma discussão que está bem, o novo Código Florestal é uma discussão que está bem em voga atualmente também, e a gente vê aí justamente um retrocesso em relação às áreas de preservação, né, e principalmente em relação às áreas de preservação permanente, né, que é o que ele vem falar em relação às áreas de reserva legal. Então, tudo isso mudou, né, e a gente precisa estar por dentro do que veio acontecendo. Algumas coisas que eu destaco aqui em relação a retrocessos que aconteceram foram, por exemplo, a questão da exclusão das nascentes intermitentes, né, na categoria das APPs. Essas nascentes intermitentes, elas não são mais consideradas áreas de proteção permanente, e isso faz com que essas nascentes elas se tornem áreas mais vulneráveis à degradação, porque a gente sabe que em uma determinada época do ano essas nascentes elas vão deixar de aflorar, né, a água. Isso pode fazer com que algo seja construído ali em cima, né, que possa estar acontecendo algum tipo de impacto, né, ali. A gente também tem aí a questão das acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, elas deixaram de ter o seu perímetro protegido como um APP. Então, alguns açudes, alguns lagos, né, que têm essa superfície inferior a 1 hectare, eles não têm mais áreas de APP, certo? E aí a gente vê justamente uma desconsideração, né, dos serviços, do papel, né, que essas acumulações de água, né, superficiais, elas têm em relação aos serviços ecossistêmicos. Então, a gente vê esse papel desses serviços ecossistêmicos sendo desconsiderado, né? A gente também vai ter aí uma redução em 87% da área ser protegida em terrenos como morros, montes, montanhas, serras, né, em todo o país. E aí, essas áreas, né, que antes tinha uma área maior a ser protegida, elas vão poder ser mais ocupadas legalmente, né? E a gente vai ver, né, geralmente são áreas onde ocorre deslizamento de terra, deslizamento de massa, no caso, e a gente vê muitas pessoas atingidas, né? Então, isso agora vai ser legalmente mais recorrente de acontecer. A gente também vê aí a questão do estreitamento da faixa potencial, né, da vegetação nativa a ser mantida ao longo dos cursos d'água, tá certo? Então, a gente vê o quê? A redução das áreas de APP, né? Então, áreas de APP que antes eram definidas a partir do nível máximo atingidos em épocas de períodos de cheia, né? Agora, né, deixaram de ser consideradas dessa forma. Aqui nesse mapa, a gente pode perceber, né, as unidades de conservação em esfera federal, estadual e municipal.
Então, relacionando todas essas áreas que a gente tem no nosso território do Brasil, com tudo isso que a gente acabou de discutir, a gente percebe, né, que a gente tem muitos ecossistemas ameaçados, porque essas áreas aqui que são consideradas protegidas, né, elas vão ter as suas áreas reduzidas por conta dessas mudanças que a gente acabou de mencionar, né? Então, a gente vai ter unidades de conservação que, na verdade, elas vão estar só parcialmente preservadas. Porque, por exemplo, suas áreas de preservação permanente diminuíram, um exemplo, né? A gente também vai ver ecossistemas brasileiros que já têm poucas unidades de conservação, como a Caatinga, como o Pampas, né? Eles vão se tornar, né, ambientes mais vulneráveis. Então, é importante que a gente esteja entendendo, né, como se deu e o que está acontecendo em relação às nossas políticas ambientais, né, para poder entender que tipo de efeito, né, vai ter também aí na conservação, na preservação dos nossos ecossistemas. Tá certo, pessoal? Então, né, essa é a discussão que eu queria deixar aqui para vocês hoje nessa aula. E muito obrigada pela atenção e até a próxima.